Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li em agosto. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar alguma coisa nova por aqui. E também já aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando resenhas, reels e conversando com vocês pelos stories. Vamos pro vídeo então. Esse mês ele foi um pouco mais lento de leitura para mim, era o que eu já imaginava depois de sair de um mês de julho lotado de leituras e com muitas maratonas literárias e etc. Então eu passei basicamente o meu mês inteiro focado muito em leitura e aí esse mês eu dei uma desacelerada, joguei um pouco mais de videogame, vi mais anime e acabei não lendo tanto. Não tinha tanta vontade de ler e me aceitei do jeito que tava, entrei numa ressaquinha aí. Mas eu comecei o mês lendo Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, não sei se é assim que se fala. E o que eu lembro desse livro foi alguma leitura na escola, não lembro se a gente leu uma adaptação, se a gente só conversou sobre o livro, porque eu não tinha muitas memórias dele. Mas eu me apaixonei por essa leitura. Essa edição é da Antofage, que é a primeira edição que eu tenho da editora, inclusive, e achei linda demais. Vem com um postal, que pelo que eu entendi, cada livro vem com um postal de outro livro, né? Meio que pra dar uma atiçada na curiosidade. Tem introdução do Bookster e várias ilustrações. Olha, são ilustrações bem bonitas. Tem aqui também uma parte de pós-fácios e a parte de trás também tem uma frase. E esse livro ele vai basicamente falar do Werther, né, que é um garoto então que se muda para uma região mais bucólica, vamos dizer assim, e se apaixona por uma garota que já está prometida a outro homem. Então a gente vê o psicológico desse personagem que já era descrito assim como alguém mais sentimental, mais frágil, e ele vai decaindo em uma depressão por conta desse amor não correspondido, não possível, né? A garota ali, ela quer ser muito amiga dele, mas ele quer algo a mais e ao mesmo tempo ele gosta do homem que é noivo dela, né? Ele é uma boa pessoa, então ele tá ali em conflito com os seus próprios sentimentos, com o que ele deve fazer. É uma história de depressão e suicídio, então tem gatilhos, mas é muito legal, a escrita desse autor é muito fantástica, é tudo escrito de maneira epistolar, com o Werther conversando com um amigo dele que ficou em casa, né? Ele tá fazendo essa viagem aí pra um outro lugar, e aí ele tá se comunicando com esse amigo dele que está em contato com a mãe dele também, pra mandar notícias e etc. Então é por meio dessas cartas que a gente vê o que tá acontecendo com ele. E é assim, é bem o estilo desses livros clássicos, né, em que os sentimentos eles são sempre muito fortes, muito excessivo, né? Qualquer coisa já é um motivo para o personagem pensar, nossa, minha vida acabou. Bem como Morro dos Ventos Uivantes. E eu gostei muito do autor, gostei muito das frases, fiz muitas marcações aqui no livro, porque a escrita dele é muito bonita e a história é triste. Você sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você fica pensando, né, tipo, mas será que ele não consegue se livrar desse sentimento, não consegue ter um outro desfecho para essa história? E ele faz várias discussões, então, sobre esse tema, né? Sobre pessoas que se suicidam. E tem até uma parte aqui, então, que ele entra em um debate com o noivo da Lotte, que é a menina que ele gosta, onde esse noivo, ele tá defendendo que as pessoas não deveriam fazer isso, não deveriam se suicidar, e o Werther já dá indícios de que é uma coisa que ele acha muito viável e nobre. Então ele tá lhe dando motivo de por que essas pessoas são mais fortes e etc. Aqui eles estão falando sobre uma menina que acabou se suicidando. E aí o Werther diz: a natureza humana tem seus limites. Ela consegue suportar alegria, sofrimento e dor até certo ponto, e sucumbe assim que esse ponto é ultrapassado. Aqui, então, a questão não é saber se alguém é fraco ou forte, mas se consegue aguentar a medida de seu sofrimento, seja ele moral ou físico. Acho igualmente incrível alguém dizer que a pessoa é covarde por ter tirado a própria vida, tanto quanto inadequado chamar de covarde alguém que morre de uma febre maligna. Então aqui, né, assim, menos da metade do livro, ele já dá indícios de qual é a tendência dele, quais são suas crenças. Enfim, gente, é um livro muito forte, tem seus gatilhos, mas eu gostei muito e acabei favoritando, inclusive. É um clássico que eu acho que eu não tive um contato profundo o suficiente na minha época de escola e talvez eu nem tenha entendido tanto assim se eu tivesse realmente lido a fundo nesse período, mas agora foi uma leitura muito incrível. Aí eu segui para Rainha das Sombras,
que é o 4º livro na série, o 5º livro no box, da Sarah J. Maas. Esse livro aqui também foi muito incrível, ele é gigantesco, foi um dos primeiros que eu li, então, no mês, porque eu tava tipo, deixa eu já tirar ele do caminho, porque é gigante. Acabei dando 4,5 estrelas pra ele, é um livro que acontecem muitas coisas são reveladas. É o que eu falei, gente, desde Herdeira do Fogo, a série tem aumentado, assim, pra mim, no nível que eu gostei, sabe? Antes ela tava bem morna e agora tá ficando cada vez melhor. Gostei muito da Lisandra nesse livro. E de descobrir muito mais sobre as coisas, né? Vamos dizer assim, é difícil falar porque é um livro de série, não quero dar spoilers nem nada, mas eu gostei muito da evolução dos personagens nesse livro, da Manon, da Lisandra, dos próprios personagens do ciclo central ali, né? Do círculo central, como o Cale, como o Dorian. Também tem uma parte muito interessante aqui com ele. Pra mim, o que me fez tirar uma meia estrela aí desse livro foi que eu achei que aqui tem um final, vamos dizer assim, de um dos personagens, um embate ali entre a Eileen e um dos antagonistas, que acabou de uma forma muito fácil, sabe? Que eu até fiquei pensando, não pode ser só isso. Provavelmente vai acontecer mais alguma coisa aí no futuro, assim, ao longo desse livro. Eu até questionei alguns amigos, tipo, é só isso mesmo? E era só aquilo, eu achei que foi um final muito fácil pra esse personagem, que vem sido falado há tanto tempo. Eu já tinha ele na minha cabeça como um personagem muito difícil, muito além, assim, né, vamos dizer, ele era mais poderoso do que todos, era mais manipulador, ele tinha muito poder ali na cidade. E aí aqui aconteceu muito rápido, esse embate final muito fácil, então foi o que eu fiquei meio incomodada com esse livro. Mas de resto eu gostei muito, as batalhas aqui foram incríveis, o meu chip está vivíssimo, já superei o outro chip que eu tinha, tá tudo bem, eu aceito, foi difícil, mas passou e vamos lá, né? Estou animada para o próximo. Aí eu li esse pequenininho aqui do Stephen King, que é Ascensão, também um livro muito legal, que fala sobre um personagem, que é o Scott, que ele descobre que ele está perdendo peso todos os dias. Ele está, assim, se envolvendo em um projeto, um trabalho dele muito grande, que vai trazer bastante dinheiro, bastante reconhecimento para ele. Ele também está enfrentando problemas com suas novas vizinhas, que são um casal lésbico com 2 cachorros. E aí ele está enfrentando alguns problemas ali de convivência com elas. E aí no meio disso tudo ele percebe que ele tá perdendo peso inexplicavelmente. Ele não mudou hábitos alimentares, exercícios, nada, e ele tá perdendo peso. E isso não se reflete na sua aparência. Então ele perdeu 10, 20 quilos e a aparência dele continua a mesma. E o que é mais estranho, não importa o que ele esteja carregando ou usando roupas, levando um animal no colo, levando pesos de academia, o peso da balança não se modifica, o peso só vai pra baixo. Então ele acaba até conversando com um amigo dele, que é um médico aposentado, eu acho, pra que ele tente ajudá-lo nisso, porque ele não quer ir realmente assim, a um hospital, porque ele não quer ser estudado, né? Ele não quer ser um estudo de caso, ficar passar seu tempo ali, que ele não sabe exatamente quanto tempo ele tem, já que o problema que ele sente ali com aquilo é o que vai acontecer quando ele chegar ao peso 0. Então ele sente que a história dele ali, né, a vida dele vai chegar em um ponto em que não tem mais volta, e ele não quer passar seus últimos dias, então, preso em um hospital sendo estudado. Ele tem medo, então, de que quando ele atinja o peso 0 na balança, não tenha mais nada que segure ele no chão. A partir daí, então, o personagem ele passa a tentar resolver todos os seus problemas antes desse dia 0. E apesar de ser um livro curtinho, o Stephen King conseguiu criar esses elos entre os personagens, essas relações muito legais, muito bonitas, que no final eu até me emocionei com o livro. Ele é curtinho, mas é muito bom, super recomendo. É um livro que, apesar de, né, ser curtinho, ele tá sempre caro, porque capa dura e Stephen King, mas aparece em promoções. Eu consegui comprar ele por 20 e poucos na Prime Day, eu acho. E valeu super a pena, eu gostei muito e dei 4 estrelas pra ele. Aí no Kindle eu li A Guerra que Salvou Minha Vida, como parte de um projetinho LLC do Clube na Manita, e eu já tinha lido esse livro muito tempo atrás, mas resolvi reler para esse projeto e para poder ler o outro livro, né, a sequência dele, que eu nunca tinha pego. Eu já não lembrava muitos detalhes da história, mas é um livro muito fofinho também. Vai narrar essas duas crianças no período de guerra, que são mandadas para morar com outra pessoa, né, para serem protegidas, vamos dizer assim. E a garotinha principal, que é a Ada, ela tem uma doença de pé torto, vamos dizer assim. Então, ela anda de um jeito difícil, ela não consegue andar corretamente, o pezinho dela dói, ela não tem uma locomoção muito fácil e por conta disso ela sofre muito nas mãos da mãe dela. Ela tem um irmãozinho e a mãe protege super o irmãozinho enquanto ela fica presa em casa sem poder andar
porque a mãe dela vê ela como uma vergonha. Então essas partes são muito difíceis, e aí quando chega esse período ali de guerra em que as pessoas dizem, olha, mandem seus filhos pro interior para serem adotados e tal, durante essa parte, esse período, a mãe dela decide que a Ada não vai, né? Porque ela é uma vergonha, ela não precisa. E aí a Ada vai por conta própria, junto com o irmãozinho, e vai parar na casa da Susan. E é ali então que a história se desenvolve melhor, né? Porque a gente vê a Ada tentando superar todos esses traumas que ela tem por conta da mãe, né? De não se sentir amada, não sentir que ela merece as coisas boas. Então a relação dela com a Susan é muito difícil a construção é muito complicada, porque ela não aceita carinho, ela não aceita bondade, ela não se vê merecedora desses sentimentos, enquanto a Susan, que não queria essas crianças, ela foi meio que obrigada a ficar com elas, também tem que lutar contra esses sentimentos, né? Ela tem que prover para essas crianças e mostrar que ela tá ali para elas, enquanto as crianças, principalmente a Ada, estão ali rechaçando ela. É uma história muito bonita, o final é bem emocionante também, e estou animada para ler a sequência, que aí sim vai ser novidade, eu nunca peguei. Eu li no Kindle, né? Porque eu já tive esse livro e passei pra frente, então decidi não recomprar. E também estão bem carinhos, mas não são livros assim que eu tinha muito interesse em ter em casa. Então, li no Kindle mesmo e o segundo provavelmente também. Dei também 4 estrelas pra esse livro. Aí tem o meu favorito, né, do mês, provavelmente do ano, que todo mundo já tá cansado de ver aqui no canal, então não vou me estender muito. Tem resenha pra ele aqui já, que é o The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klune. Não vou me estender muito aqui mesmo, gente. A história eu já falei várias vezes, já falei em resenha, já falei em tag, já falei muito aqui. Porque é uma história muito quentinha no coração, que eu estou apaixonadíssima e panfletando muito. Então vamos dar lá uma olhada na resenha. Uma história sobre crianças mágicas, um orfanato, tem um casal aqui queer, né? Um livro queer, vamos dizer assim. Com personagens muito cativantes, muito fofinhos. É realmente uma história para aquele momento em que você quer ficar feliz. Ela tem seus altos e baixos, mas no geral é um livro de quentinho no coração mesmo. E eu recomendo super. Vão lá dar uma olhadinha na resenha. O livro vai sair pela Murro Branco ano que vem, então fiquem ligados, porque vale muito a pena. E eu ainda vou completar muito esse livro por aqui. Quando ele sair no Brasil, volto a falar dele. Aí na LC das Migas eu li Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brett. Na verdade eu li no Kindle, mas eu gostei tanto desse livro que eu comprei a edição física e já fiz minhas marcações. Esse livro, assim como o Pachinko, ele vai falar então dessa época de Segunda Guerra Mundial, onde o Japão ocupou a Coreia. Mais especificamente, esse livro vai focar muito na história das mulheres de consolo ou de conforto, que eram basicamente essas mulheres, em sua maioria coreanas, que eram sequestradas de suas casas e levadas para bordéis, vamos dizer assim, uma espécie de casa, para que elas servissem ao exército japonês sexualmente. Que a gente acompanha uma garota que é a Hana e sua irmã Emi, elas são as duas narradoras aí da história. E a Hana, quando pequena, foi sequestrada para servir como uma mulher de consolo e ela foi levada protegendo a irmã para que o soldado japonês que a encontrou não visse a irmã, a Emi. Então a gente está vendo a história da Hana desde o momento em que ela foi sequestrada e paralelamente a gente vê a história da Emi, já uma senhora, procurando ainda saber o que aconteceu com sua irmã. É uma história muito difícil, muito pesada. Ela foca também muito na história dessas mulheres, então, que moravam na ilha de Jeju, onde essas duas irmãs moram, e elas eram mergulhadoras. Hainyo, não sei falar muito bem a palavra, eu vou deixar aqui, mas é o termo usado então para essas mulheres e trazem um sustento para casa através dessas atividades de mergulho, que são muito perigosas, mas também trazem muitos lucros, onde elas não pegam animais marinhos, etc., ostras, coisas assim do mar, para revender ou para alimento próprio. E a Hana já tá na idade então de ser uma Hainyo, uma mergulhadora. A irmãzinha dela, Emi, ainda não. E é num desses dias, então, que ela está mergulhando junto com a mãe, que ela vê um soldado japonês se aproximando do local onde a irmã dela está esperando na praia. E ela decide que ela vai até lá para protegê-la e é sequestrada. É uma história muito dura, muito difícil. O coração fica apertado o tempo inteiro. Tem cenas horríveis nesse livro, então... É um daqueles livros para se ler com responsabilidade, não ler quando você está num momento ruim. Tem muitos gatilhos de estupro, morte. Então, é necessário ter essa responsabilidade para indicar e ler esse livro. Foi bem difícil, eu fiquei emocionada em muitas partes, fiz diversas marcações e favoritei esse livro. Eu acho que ele é um ótimo complemento também de Pachinko, da Min Jin Lee, que foi outro livro favoritado meu desse ano.
tratando desse mesmo período histórico. Mas eu achei esse livro muito mais pesado, né? Porque ele trata de uma parte ainda mais suja da história da ocupação dos japoneses. Então, na minha cabeça, eles já são meio que complementos. Não dá... Eu não consigo indicar Pachimbo sem indicar Herdeiras do Mar. Eles andam bem juntos. E eu amei demais esse livro, sério, gente. Ele é muito incrível, a escrita da autora é muito incrível. Não tem muito o que dizer, é aquele típico livro de que quebra você em 1000 pedaços e você favorita. E o último livro que eu li esse mês, talvez seja spoiler, é o Intrínsecos de Setembro. Então, se você não quer saber qual é o livro, pula o vídeo. Mas, então, eu li Forward, que é um livro de contos organizados pelo Blake Crouch. Todos contos de ficção científica, com os autores Blake Crouch, N.K. Jemisin, Veronica Roth, Amor Towles, Paul Tremblay e Andy Weir. Então daqui eu conhecia 3 autores, que é o Blake Crouch, a Veronica e o Andy Weir, e conheci os outros, né? É um livro muito legal, então ele tem... ele é bem bonito também. Eu amo ficção científica, amei esses contos. Marcadorzinho aqui. Ele provavelmente deve sair aqui para público geral em outubro, novembro. Eu gostei muito dos contos. Então, o conto do Blake Crouch, que é o Summer Frost, é o primeiro e foi meu favorito. Ele é muito incrível, trata de inteligência artificial, é fantástico. Eu amei demais esse conto, acho que é o melhor. O segundo conto da N.K. Jemisin é Pele de Emergência, que eu também achei fantástico. Ele tem ali um elemento um pouco utópico demais, uma parte, mas ainda assim, se você entrar na onda, é um conto muito bom, eu achei muito criativo. E fiquei curiosa com a escrita da autora, né? Eu sei que ela já tem uma série publicada, uma trilogia, e se eu não me engano, ela acabou de lançar um livro novo de trilogia aqui, Nós Somos a Cidade. Agora eu não tenho certeza se é dela, mas acho que é. E eu fiquei curiosa para conhecer outros trabalhos da autora, porque eu curti bastante esse conto. Também ia falar assim de viagens espaciais, descobrimento de mundo, falo meio que um pouco de apocalipse, né, de fim do mundo. É bem interessante. Aí o conto da Veronica Roth, que é Arca, também trata de apocalipse, de fim do mundo, com um conceito um pouco diferente, também é bem interessante. Vai falar então de uma mulher, né, basicamente, em que eles já sabem assim que tem o fim do mundo e eles estão se preparando para se mudar, né, para ir para outro planeta, levando pequenas amostras e descrições de tudo que eles têm ali na Terra. A gente está acompanhando uma garota, não vou lembrar muito de nomes, porque eu já estou ruim com nomes, ainda em contos, não me lembro muito bem, mas a gente está acompanhando essa menina então, que o trabalho dela é descrever e classificar plantas. Basicamente é isso. Enfim, não tem como falar muito, gente, dos contos, porque tudo é spoiler, né? Só leiam esse livro, tá bem fantástico. Aí o próximo conto é o do Amor Towles, que é Você Chegou ao Seu Destino. Esse foi o conto mais difícil, eu achei, porque ele é muito interessante, mas aí o final dele dá uma guinada para um outro sentido que eu não tava esperando e nem compreendi 100%. Então, até agora, eu estou até no grupo lá do Namanita falando, gente, leiam pra gente discutir, porque eu preciso de alguém pra discutir esse conto em específico, que o final me deixou um pouco confusa, mas poucas pessoas leram até agora e, assim, é legal discutir porque eu compreendi mais coisas sobre esse conto que eu não tinha entendido antes, mas eu ainda tenho um probleminha ali com ele porque não sei, achei o final um pouco fora da curva, não estou compreendendo. Aí o conto do Paul Tremblay, que é A Última Conversa, fantástico também, talvez esse seja o meu segundo favorito, porque ele é incrível. Eu senti uma vibe meio urso branco nele, de Black Mirror, muito, muito incrível. Chegou um momento do conto em que eu já estava imaginando o que estava acontecendo ali, mas mesmo assim é muito fantástico. Uau! Esse livro todo ele tem essa vibe meio Black Mirror, que eu amo, então super legal. Acho que esse seria o meu segundo conto favorito realmente, porque ele é bem, assim, de explodir a mente. E o último conto, que é o conto do Andy Weir, é o Randomizando. Esse é o conto mais complicadinho, porque ele envolve muita matemática e física quântica e etc. Do jeito que o Andy Weir é, né? Ele envolve muita coisa de matemática e física nos livros dele. É o conto mais curto, então também foi um dos motivos de eu ter tirado um pouquinho da nota do livro, porque o conto do Você Chegou ao Seu Destino eu não gostei tanto, e esse aqui eu achei ele muito apressado, então ele põe uma problemática muito interessante aqui no livro, mas tudo se resolve muito, muito rápido, então foi a única coisa que eu não gostei, mas é também bem interessante. Trata de um cassino, é um cassino com uma máquina de Keno,
que eu já esqueci o que é, mas é tipo uma Mega Sena, aquele que você põe uns números ali, tem que ser sorteado, tipo isso, e a máquina que dá os números. E aí a gente tem então um casal aqui tentando burlar esse jogo para que eles saibam os números de antemão e possam ganhar o prêmio. Só que eu achei o conto é isso, ele foi muito apressado, então foi o único motivo assim de eu não ter gostado tanto dele, que eu achei que tudo foi muito rápido, muito fácil. Mas é isso. Então esses são todos os contos, eu recomendo bastante esse livro, eu achei ele muito, muito legal. Assim, todos eles poderiam virar episódios de Black Mirror facilmente. E dei 4,5 realmente, só por conta daqueles 2 continhos que eu fiquei mais com o pé atrás. Mas só pelo Summer Frost e pela Última Ligação já vale a pena pra mim. Gostei muito. E estou curiosa, inclusive, para conhecer mais dos trabalhos da N.K. Jemisin e do Paul Tremblay, que são os autores, então, de Pele de Emergência e A Última Ligação. A Última Conversa, desculpa. Fiquei bem curiosa, já coloquei livros dos dois na minha lista de desejados, porque gostei da escrita. É isso então, gente. Essas foram as minhas leituras do mês. Como vocês podem perceber, não cumpri totalmente a minha TBR. Eu não consegui finalizar Dueto Sombrio e Alloy of Law. E não sei aí direito como vão ficar essas leituras. O Alloy of Law fazia parte do projeto de leitura conjunta da Tami. E como eu não consegui acompanhar, eu não vou acompanhar esse projeto. Vou ler no meu tempo ali os próximos livros dessa série. E eu tinha colocado livros extras, né? O próximo Senhor dos Anéis e um livro da Catherine Ryan Hyde. Também não consegui, obviamente, porque se eu não consegui nem a TBR, quem dirá os livros extras, né? Mas, apesar de eu não ter lido tudo que eu tinha me proposto a ler, eu estou bem satisfeita com esse mês, porque, gente, eu favoritei 3 livros. Então, assim, em um mês que eu estava me sentindo sempre mais atrasada com relação às leituras, me sentindo mal por não estar completando ali aquilo que eu me propus, eu consegui fazer leituras muito incríveis, não teve nenhum livro aí desse mês que eu não gostei e consegui favoritar 3 livros, que foram muito, muito incríveis mesmo. Então, no geral, o saldo desse mês é bastante positivo. Vamos ver os próximos, né? Vamos ver aí em setembro como é que eu vou ficar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha para ajudar aqui na divulgação do canal. Também comenta aqui embaixo se você leu algum desses livros que eu comentei. Ou se baseado ali nos livros que eu comentei, se você tem alguma indicação pra me dar, também tô sempre aberta. E é isso então. Obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!